nós estamos fazendo um estudo sobre o Novo Testamento. Começamos esse estudo no ano passado, fizemos o estudo no Evangelho de Marcos e nesse tempo agora nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Estamos fazendo um estudo sem pressa, sem preocupação com data para encerrar, para que a gente possa realmente ir absorvendo e extraindo cada conhecimento de cada livro do Novo Testamento. Vamos até Apocalipse. Quando vai acabar, eu não sei, mas a gente vai até Apocalipse. Estamos em Mateus, já fizemos Marcos, depois vamos Lucas, João, Atos, vamos entrar nas cartas de Paulo, depois nas epístolas gerais, até que vamos chegar no Apocalipse, tá bom? Então, nesse momento, eu vou rapidamente passar alguns conceitos do Evangelho de Mateus, do que é importante você fixar, não esquecer. Vou dar uma rápida passada do que falamos na semana passada, para que possamos entrar no nosso estudo de hoje, que é a segunda bem-aventurança. Estamos estudando as bem-aventuranças. Estudamos semana passada bem-aventurados os pobres de espírito, e hoje estudaremos bem-aventurados os que choram. Mas rapidamente, é importante você entender que nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, olhando para ele dentro de 5 discursos de Jesus. Tá? Então, digamos que alguém te perguntasse, como que você está estudando o Evangelho de Mateus? Você vai responder, nós estamos estudando na perspectiva dos 5 discursos de Jesus que nós encontramos nesse livro. Porque no Evangelho de Mateus nós encontramos 5 grandes discursos de Jesus. E nós estamos estudando a partir desses 5 discursos. Estamos no primeiro discurso, tá? O primeiro grande discurso de Jesus, que estão entre os capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, que é conhecido como o Sermão do Monte. E o que nós precisamos compreender sobre o Sermão do Monte? O Sermão do Monte, irmãos, é uma série de ensinos inaugurados por Jesus, que Mateus faz questão de narrar no seu Evangelho, porque, lembremos, ele está escrevendo para judeus, crentes, que se converteram a Cristo. E no Sermão do Monte, Jesus, ele quer fazer um contraste, podemos assim dizer, entre os ensinamentos da lei, os ensinamentos que o povo judeu estava familiarizado e acostumado com os ensinos do reino de Deus. Mas, sobretudo, distinguir e aprofundar que agora, na ótica do reino de Deus, na perspectiva de Jesus, a lei, ela com seus ensinamentos sobre aquilo que é externo, isso não é o essencial, porque o essencial não está focado simplesmente naquilo que é externo, mas aquilo que está no coração. Jesus, no Sermão do Monte, ele quer tirar o olhar daquilo que é um ritual de obrigações e cumprimentos de uma lei externa, para trazer princípios que precisam estar no coração. Um exemplo, a lei dizia não matarás, e você sabe, para que alguém possa matar e infringir a lei, isso implica numa ação, uma ação que move, um movimento externo. Então, para que alguém mate, alguém precisa levantar suas mãos em direção ao próximo, ferir o próximo para que então o mate. Uma vez fazendo isso, ela estará infringindo a lei, e porque ela matou. Então, dentro da lei, se alguém odiasse a pessoa, sentisse um ódio muito grande, mas não matasse, ela ficava como? Plena, satisfeita. Por quê? Porque ela não infringiu a lei. Então,
dentro do ensinamento de Moisés, dentro do ensinamento da lei, não fazer bastava. Aí Jesus vem e coloca a régua agora lá em cima. Porque Jesus vem agora e fala da ira no Sermão do Monte. Então, para que as pessoas entendam, não é só não matar, porque irar-se, sentir ódio, cultivar algo no coração, ainda que você não infrinja a lei, olha, na ótica do reino de Deus, isso também tem importância. Vamos a um outro exemplo clássico, o adulterar. Isso nós encontramos muito no Sermão do Monte, nos ensinamentos de Jesus. Dentro da lei, para que eu não descumpra a lei e para que eu não adultere, basta que eu não tenha o ato sexual. E eu estou cumprindo a lei. Aí Jesus vem e fala, não é só isso. E o que você deseja? E você desejar a mulher, e você sentir atração sexual com ela na sua mente. Então não é só um cumprimento de leis externas. Jesus vem para aprofundar a questão. Dito isso, falei na semana passada e repito, jamais aceite alguém dizer, por exemplo, nossa, viver na antiga aliança era muito difícil, né? Como que era difícil viver na antiga aliança? Conversa fiada. Difícil é viver na nova aliança. Difícil é viver dentro da ótica do reino de Deus e não dentro da ótica da lei. Porque dentro da ótica da lei eu posso te odiar, mas se eu não te matei, está tudo bem. Agora, dentro da ótica do reino de Deus, não. Eu não posso me irar, eu não posso sentir ódio, eu tenho que controlar meu coração. Porque dentro da lei, eu posso desejar o que eu quiser em relação de impulsos sexuais, mas se eu não fiz o ato, eu não adulterei. E aí Jesus vem e fala que se eu cobicei, que se eu pensei na minha mente em relação à pessoa, eu já cometi adultério com ela. Então, não existe essa de que na antiga aliança era muito mais fácil. Então Jesus vem trazer uma proposta no Sermão do Monte, que o reino de Deus não está preocupado em mudar as nossas atitudes. Ele quer transformar o nosso coração. Tá? Então, o conceito de Jesus, ele é superior àquilo que Moisés ensinava. Porque o reino de Deus não é medido por atitudes externas, mas por transformações do interior. Aí nós entramos nas bem-aventuranças. E o que são as bem-aventuranças? São conceitos de ensinamentos que Jesus faz a respeito da felicidade. E aí Jesus vai tratar nas bem-aventuranças um assunto universal. E que assunto é esse? A felicidade. Assunto esse que na época de Jesus já era discutida sobre filósofos. Filósofos traziam conceitos a partir de felicidade. E Jesus ele vem redefinir, à luz do reino de Deus, o que é felicidade. E segundo Jesus, dentro da palavra Macários, que é a palavra grega, que significa bem-aventurados, Jesus vem trazendo uma série de conceitos que, à luz da sociedade, estão na contramão do que é felicidade, chocando a todos, como nós falamos, por exemplo, na semana passada, que felizes ou plenamente felizes são os pobres de espírito, e hoje, por exemplo, quando vamos falar que plenamente felizes são os que choram. Falei também na semana passada e fiz questão de repetir hoje, porque isso aqui é muito interessante. Segundo uma abordagem de John Stott, ele faz uma proposta muito legal a partir das bem-aventuranças, que eu quero mais uma vez repetir com vocês. John Stott, ele associa as bem-aventuranças com a mesma lógica do fruto do Espírito. E que lógica é essa? Esquece um pouquinho a bem-aventurança e vem aqui comigo para o fruto do Espírito. Quando a gente vai estudar a pneumatologia, que é o estudo acerca do Espírito Santo, e a gente, por exemplo, vai estudar os dons do Espírito Santo,
a gente aprende que os dons, por exemplo, eles são importantes, eles são para a edificação da igreja, eles são dados por graça, segundo a vontade de Deus. A gente estuda a obra do Espírito Santo e a gente estuda o fruto do Espírito Santo. E quando a gente vai estudar o fruto do Espírito Santo, a gente faz questão de explicar que o fruto está no singular. Porque embora ele tenha várias vertentes, todas essas vertentes existem como se fossem gomos de um único fruto, facetas de um único fruto. Então, quando Gálatas 5:22, deixa eu ver se eu não coloquei aqui não, tá? Então, quando Gálatas 5:22 vai dizendo, mas o fruto do Espírito é amor, mansidão, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, ele vai dando todas essas facetas. Nós não devemos olhar para isso como se fossem vários frutos, mas como se fosse um único fruto com várias camadas. Por que esse entendimento? Porque nós precisamos entender que aquele que se relaciona com o Espírito Santo de Deus, que o crente que tem um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, quanto mais ele aprofunda esse relacionamento, mais ele vai ter as evidências do fruto na sua vida, e não de uma única faceta. Logo, estudando a pneumatologia, a gente vai entender que não é cabível, não é lógico, por exemplo, eu ter uma virtude do fruto do Espírito muito evidenciada e outra eu ser totalmente o oposto, né? Eu ter mansidão, mas eu não ter amor. E uma vez que eu me relaciono com o Espírito Santo e o fruto dele se evidencia na minha vida, eu vou ter todas essas características presentes na minha vida, porque o fruto é um só. Esse é o entendimento do fruto do Espírito, ok? Até aqui? Aí John Stott, ele traz uma ideia que eu gostei muito, que ele diz o seguinte: assim como o fruto do Espírito é para a nossa vida espiritual, as bem-aventuranças são para a nossa maturidade cristã. E quanto mais maturidade eu alcanço na vida cristã, mais eu evidencio na minha vida a bem-aventurança com todos os seus ramos, com todas as suas facetas, e não apenas uma muito evidente e outra quase nula. John Stott trabalha a ideia que se o crente ele é maduro, ou ele realmente caminha em maturidade, quando ele for desenvolver as bem-aventuranças na sua vida, não tem como, por exemplo, ele desenvolver a misericórdia e não ser pobre de espírito. Porque ele diz que não combina, não casa. E que um crente em maturidade espiritual, ele vai conseguir desenvolver todas essas facetas, e não apenas uma, em detrimento da outra. E assim, eu gostei disso, e de certa forma concordo, porque ainda que nós sejamos rasos, vamos dizer assim, em todas essas bem-aventuranças, nós precisamos, uma vez desenvolvendo um relacionamento com Deus e crescendo em maturidade, termos tudo isso, de certa forma, sendo evidenciado na nossa vida. Ou seja, sermos pobres de espírito, mansos, com fome e sede de justiça, misericordiosos, puros de coração, pacificadores, perseguidos por causa da justiça, e também como os que choram, tá bom? Falamos também que as bem-aventuranças, elas estão divididas, podemos assim entender, ou sistematizar, em 3 relações corretas. A relação nossa com Deus, onde nós temos a bem-aventurança pobre de espírito e os que choram. Hoje falaremos sobre os que choram, fechando essa relação. Então, o que falamos semana passada e o que falamos hoje tem a ver com a nossa relação com Deus. Depois, vamos ver a relação conosco, onde trataremos da bem-aventurança, que bem-aventurados são os mansos e os limpos de coração.
para que depois possamos tratar da relação com o próximo, onde estão bem-aventurados os misericordiosos, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Falamos semana passada sobre a bem-aventurança, né, de sermos pobres de espírito, e explicamos, né, que esse ser pobre de espírito é o oposto daquilo que nós podemos chamar de uma arrogância espiritual. A palavra pobres aqui no original grego, ela transmite uma ideia de mendigo, daquele que realmente não tem nada a apresentar, para que se fale do que é ser pobre de espírito. E dentre vários textos que nós abordamos, eu repito aqui o texto da parábola do publicano, que retrata muito bem isso para nós, do que é ser pobre de espírito. Mais uma vez lendo esse texto, Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. E a parábola é: 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo a você que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque tudo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então trabalhamos aqui dentre vários textos esse, dizendo que essa expressão do publicano é o que exemplifica para nós o que é ser pobre de espírito. É uma consciência de si mesmo como alguém diante de Deus que não tem nada a oferecer. O valor dessa bem-aventurança é que ela protege o coração do orgulho espiritual, ela torna possível o verdadeiro arrependimento e ela mantém a vida cristã dependente da graça até o fim. Se você quiser, né, estudar com mais detalhes isso, o vídeo desse bate-papo que fizemos semana passada está disponível no YouTube, no nosso canal da igreja, onde você consegue assistir essa aula detalhadamente. E hoje nós chegamos aqui na segunda bem-aventurança, que é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então vamos prosseguir a partir daqui. E aí, irmãos, essa bem-aventurança traz um paradoxo muito grande à luz da sociedade da época e à luz de hoje. Essa bem-aventurança é uma das que mais confrontam a lógica humana. Por quê? É uma das que mais confrontam a lógica humana. Porque à luz de qualquer sociedade, a sociedade de 2000 anos atrás, na época de Jesus, e a sociedade de hoje, à luz de qualquer sociedade, toda proposta de felicidade está embasada em evitar o choro. Não há uma proposta de felicidade à luz de qualquer sociedade atrelando isso ao choro. Então, tudo que alguém for falar ou ensinar a respeito de felicidade, a pessoa vai evitar o choro. Porque ela vai falar sobre evitar sofrimentos, sobre evitar a tristeza, e tudo isso está relacionado ao choro. Então, essa bem-aventurança, ela traz um paradoxo muito grande, porque Jesus está confrontando a lógica humana. E não é confrontando só por confrontar, de qualquer maneira. A palavra que Jesus usa aqui no grego, da mesma forma que analisamos a expressão pobres, para ter uma ideia do que Jesus queria dizer com pobres de espírito, precisamos analisar a expressão de choro que Jesus usa aqui. E Jesus usa a palavra grega mais forte que existia para definir lamento, que é essa expressão grega aí, pentontes.
Essa expressão era a palavra grega de maior significado do que é lamento. Essa palavra, por exemplo, era usada para se referir a alguém que lamentava a morte de uma pessoa muito querida. Então, o choro de um luto era usado essa palavra. E Jesus usa a mesma palavra para falar de felicidade. Então ele vai dizendo que felizes, macários, bem-aventurados são esses que choram. Agora, irmãos, Jesus está dizendo que todo tipo de choro é bem-aventurança? Não, né? Hoje o pessoal estava brincando aí num grupo do WhatsApp, brincando lá de futebol, e falando que não sei quem estava chorando, porque o time dele tinha perdido, aí vieram lá com a bem-aventurança, bem-aventurados que choram. Então, todo tipo de choro, será que todo tipo de lamento significa essa bem-aventurança? Não, irmãos, não. Tá? E aí, existe alguns tipos de choro, tá? Que não quer falar sobre isso, tá? Por exemplo, o choro do sofrimento em si. Então, bem-aventurados os que choram, não está falando dos que choram por causa do sofrimento. Acho que até no grupo da igreja essa semana postaram alguma coisa lá, atrelando aí os que choram ao sofrimento. Não tem. Esse bem-aventurados que choram não tem a ver com o sofrimento. Embora o sofrimento tenha as suas particularidades e os seus princípios de ensinamentos na vida cristã. É legítimo, é real o choro daquele que chora por conta do sofrimento. Há aprendizado em algum momento da nossa vida quando nós choramos por causa do sofrimento. Desenvolvemos experiências com Deus quando choramos por conta do sofrimento. Mas o choro do sofrimento, ele não tem a ver com essa bem-aventurança. Então, quando você chora por conta de perdas, de enfermidades, de lutos, de injustiças, de frustrações, de traições, ou de qualquer outra questão ligada ao sofrimento, Jesus não está dizendo que você é bem-aventurado porque você está experimentando esse tipo de choro. Tá? Então não é sobre esse tipo de choro. Então na Bíblia, por exemplo, nós encontramos isso, né? Abraão chorou pela morte de Sara, Davi, ele chorou quando seu filho morreu, Jó lamentou a sua dor, e tudo isso estava relacionado ao sofrimento, mas não é esse choro que Jesus está falando sobre a bem-aventurança. Então, entendamos, Jesus não está dizendo que bem-aventurados são os que sofrem. Jesus está dizendo que bem-aventurado são os que choram. O choro do remorso também, ele não é essa bem-aventurança que Jesus está falando. O que é o choro do remorso, né? O choro do remorso é aquele que muitas vezes está focado na consequência do erro. Muitas vezes por culpa, por exemplo. Então, o choro do remorso é aquele que chora por conta de uma vergonha, de ter sido exposto, de uma situação no qual ele foi submetido. E esse choro, ele não tem a ver com transformação interna. Está muito mais focado na vergonha e na situação que a pessoa foi colocada. O choro do remorso não é sobre isso que a bem-aventurança está falando. Da mesma forma, não é o choro da autopiedade. O que é o choro da autopiedade? É o choro daquele que olha para si e se vê como coitado diante daquilo que está passando. Por que isso está acontecendo comigo? Por que logo eu? Por que tanto sofrimento? Não é esse choro no qual Jesus está se referindo. Então, irmãos, a que choro Jesus está se referindo então? A que choro essa bem-aventurança está se referindo? Jesus está dizendo que bem-aventurado, que plenamente feliz, são aqueles que choram pelos seus pecados e pelos pecados do outro. O choro dessa bem-aventurança é o choro, é o lamento por conta do pecado que envolve a nossa vida e que envolve a humanidade, o nosso próximo e aquele que está à nossa volta. É um choro que começa no nosso
interior, porque não apenas reconhece o pecado, mas sabe que esse pecado fere a santidade de Deus, que esse pecado desagrada a Deus, e por isso o toca no seu interior em relação a esse lamento. Então, não é qualquer tristeza. Não está passando ali não. Está passando só aqui. Que coisa, hein? Passou? Tá. Então, não é qualquer tristeza, é um lamento espiritual pelo próprio pecado, pelo pecado do outro, que nasce pela sensibilidade à santidade de Deus, e o mais importante, que ele não me paralisa, ele não gera em mim uma culpa paralisante, ele traz em mim um quebrantamento e um arrependimento. Então, para eu me considerar bem-aventurado em relação ao choro, o choro no qual eu esteja me referindo, ele precisa cumprir esse requisito aqui, esses requisitos aqui: um lamento espiritual, ou pelo meu próprio pecado, ou pelo pecado do outro, que nasce da minha sensibilidade à santidade de Deus e que gera em mim quebrantamento e arrependimento, tá? E muito interessante, irmãos, para que você não entenda de forma literal, chorar aqui na bem-aventurança não necessariamente é literal, não necessariamente é literal, não necessariamente tem que escorrer lágrimas, tá? Lembrem que Jesus fala dentro do Sermão do Monte muito mais sobre aquilo que é interno do que sobre aquilo que é externo. Então não é a quantidade de lágrimas que sai dos meus olhos, é o quanto aquilo toca no meu interior. No Antigo Testamento, por exemplo, quando a Bíblia vai falar de lamento, ela fala de lamento muito mais como expressão do coração do que como atitude externa. Então o lamento, as pessoas rasgavam suas roupas, se ajoelhavam em cinzas, demonstravam um lamento interior. Então, não é o chorar de estar em prantos, derramar lágrimas, isso pode até acontecer, mas a essência do bem-aventurados que choram não está na lágrima que eu derramo, está naquilo que gerou aqui no meu interior, tá bom? E nós encontramos esse choro na Bíblia? Encontramos. Assim como nós encontramos alguns exemplos de ser pobres de espírito, nós também encontramos exemplos dessa bem-aventurança de Jesus na Bíblia. Por exemplo, o choro de Pedro após negar Jesus. Esse choro tem a ver com esse bem-aventurados os que choram, que Jesus está dizendo. Vamos olhar o texto um pouquinho? Olha, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje 3 vezes você me negará antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vamos analisar algumas coisas nesse texto, sem a gente demorar muito, porque eu também quero caminhar em outros. Por exemplo, um detalhe importante nesse texto é o olhar de Jesus para Pedro. Não tem como analisar esse texto se a gente não falar desse olhar de Jesus. Porque Jesus não está verbalizando acusação para Pedro. Jesus não está usando palavras para menosprezar Pedro, acusá-lo pelo seu erro. É o seu olhar. E o olhar de Jesus toca Pedro no seu interior. Toca Pedro, logicamente, na sua memória, que o faz lembrar de coisas que ele havia prometido e não estava cumprindo, mas toca no seu interior, irmãos. É uma verdade silenciosa que está naquele olhar. Pedro, ele não vai ao choro porque foi descoberto pelos outros.
Pedro vai ao choro porque aquilo toca no seu interior e ele se lembra. Outra coisa interessante nesse texto é que esse choro, irmãos, ele acontece a sós. E isso não é uma regra, mas isso tem muito a ver com esse bem-aventurados que choram. Porque bem-aventurados que choram, via de regra, em sua maioria, não vai chorar para que a multidão veja, não vai chorar para as pessoas, muitas vezes vai chorar no seu interior e na sua individualidade e no seu secreto. Então percebam que o texto vai dizendo: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então, aonde a gente vai encontrando evidências de que esse é o choro da bem-aventurança, porque não há confrontação, não há exposição, não há acusação. O olhar toca no coração de Pedro. Pedro se retira e chora a sós. E uma terceira característica desse texto, porque nós conhecemos a vida do personagem, esse choro não paralisa Pedro. Lembra dos requisitos que eu passei no slide há pouco tempo atrás? O choro da bem-aventurança gera quebrantamento e arrependimento. Pedro, diferente de Judas, não tira a sua vida, porque esse choro não o paralisa, esse choro muda a sua vida, esse choro traz futuro, esse choro o recoloca na missão. Então esse choro tem muito a ver com o bem-aventurados são os que choram. Outro texto, eu vou falar rápido para a gente poder caminhar em outros, é o texto daquela mulher pecadora na casa de Simão. Está lá em Lucas 7,38, vamos ler e olhar para ele também. Olha, e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, começou a regar os pés dele com lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, beijava-lhe os pés e os ungia com perfume. Aí vamos tentar analisar isso aqui. Quem é essa mulher? É uma pecadora. Quando ela chega naquele lugar, ela já chega a partir de qual princípio? Do princípio que ela é uma pecadora. Ela já entra naquele lugar onde Jesus está, ela já está ali com essa consciência, é a consciência da sua história. Então quando ela chega ali, ela chega sabendo quem ela é, há uma análise interior, e ela não chega ali tentando se explicar, ela não chega ali tentando convencer ninguém, ela não verbaliza nada para Jesus, ela chora. Por quê? Porque o seu choro, irmãos, é a sua verbalização. As palavras dessa mulher são o seu choro. Outra coisa, ela chora aos pés de Jesus. Ela não chora para Simão, ela não chora para qualquer discípulo que estivesse acompanhando Jesus, ela não chora para as pessoas, ela tem consciência de quem ela tem consciência diante de quem ela está, e ela tem consciência diante de quem ela está chorando. Isso tem muito a ver com o que a gente pensa em sermos bem-aventurados porque choramos. E outra coisa, assim como o choro de Pedro não paralisou, o choro dessa mulher tem ação. E qual é a ação do choro dela? A adoração. O choro não é para paralisá-la. O choro faz com que ela verbalize adorações, quando ela expõe a sua honra feminina com os seus cabelos dentro da cultura da época, e ela os usa para enxergar os pés de Jesus. Ela está transformando o choro dela também em ações, usando o perfume para derramar sem reservas sobre os pés de Jesus. Então, ainda que somente Deus possa julgar essa atitude, a gente pode entender que esse choro aqui é o choro do bem-aventurado são os que choram. Um outro texto, para que a gente não fique apenas com esse olhar voltado apenas para o nosso pecado, mas como eu disse, esse choro também é o choro quando olhamos para o pecado do outro, para o pecado da humanidade. Nós podemos usar o texto de Jesus chorando por Jerusalém. Lucas 19, 41 a 44, vai dizendo assim, olha, quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou e disse: ah, se você conhecesse ainda hoje o que é devido à paz,
mas isso está agora oculto aos seus olhos. Pois sobre você virão dias em que os seus inimigos a cercarão com trincheiras e rodeando-a apertarão de todos os lados e a arrasarão, bem como seus filhos dentro de você. Não deixarão em você pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo de sua visitação. Jesus está ali, não é olhando para ele, até porque ele não tinha pecado. Jesus está olhando ali para uma cidade, Jesus está olhando ali para um povo. Jesus está olhando ali para aqueles que, tendo o tempo da visitação de Deus, rejeitou o Messias. Jesus estava vendo aquilo que aquelas pessoas não eram capazes de ver. Jesus estava vendo a destruição que se aproximava. Jesus sabia que viria juízo sobre eles por conta do pecado deles. E o pecado deles faz com que Jesus faça o quê? Chore. Então, bem-aventurados os que choram, não é chorar apenas pelos nossos pecados, mas também pelo pecado do outro. Por exemplo, é quando Paulo chora pelos que vivem, como ele usa a expressão, como inimigos da cruz, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 18. É Jeremias chorando, irmãos, pela rebeldia do povo, no qual ele pregava, mas o povo vivia em pecado e não dava ouvidos à sua voz. Por exemplo, esse choro está muito ligado com a intercessão. Existem duas bem-aventuranças muito ligadas com a intercessão. Um é bem-aventurados que choram. Qual é o outro? Que está muito ligado à intercessão. Um é bem-aventurados que choram. Qual é o outro? Valendo um prêmio. Os misericordiosos. Não sei se você gosta da intercessão, ou se você se sente atraído e chamado pela intercessão, mas não existe intercessor se ele não chora pelo pecado do outro e se ele não é misericordioso. Não tem como ter intercessão sem essas duas bem-aventuranças. Então, o bem-aventurados os que choram é, por exemplo, nós podemos dizer que é a raiz da vida do intercessor. E falei isso até aqui para chegar num ponto também que eu não sei se você já associou na sua cabeça. Existe uma relação muito grande entre ser pobre de espírito e entre bem-aventurados que choram. Conseguiram compreender isso? Você que esteve aqui semana passada conseguiu associar isso? Lembrem, essas duas bem-aventuranças têm a ver com a nossa relação correta com Deus. E bem-aventurados os que choram, irmãos, é resposta do bem-aventurados pobres de espírito. Porque o bem-aventurado pobre de espírito é o abrir os olhos. E bem-aventurados os que choram é a resposta disso, irmãos. Então há uma relação entre a primeira bem-aventurança com essa. Porque uma, inevitavelmente, conduz a outra. Então, bem-aventurados os que choram está totalmente ligado com a pobreza de espírito. Então é esse o choro que Jesus está falando. Que eu não sei há quanto tempo você não experimenta esse choro. Mas é esse choro que Jesus está falando. Então, dizer que felizes são os que choram, Jesus está dizendo que felizes são os que conseguem chorar por esse motivo. Então, chorar pelo nosso sofrimento tem alguma importância e gera até experiência na nossa vida, mas isso não cumpre uma bem-aventurança. Só que tem um ponto muito interessante que a gente não pode só olhar para a expressão bem-aventurados os que choram, porque tem uma promessa para isso, e isso traz muito significado também à expressão. Jesus vai dizendo que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Nessa parte vocês falam consolados, tá bom? Então Jesus diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. E isso aqui é muito interessante também, que não dá para a gente passar sem nós olharmos para isso, né? Então,
consolo Jesus está prometendo? Do que Ele está falando? E aí, irmãos, quando a gente olha para essa expressão agora, porque eles serão consolados, e quando a gente vai detalhar esse tipo de consolo aqui, a palavra, irmãos, para esse consolo aqui, ela é a palavra parakletesontai, e ela vem da expressão de Paráclitos. E imagino que você já tenha escutado isso, você já saiba disso. Paráclito é a palavra grega que define o Espírito Santo de Deus. Então, Espírito Santo vem de Paráclitos. E Jesus usa a mesma expressão dessa raiz de Paráclitos para dizer que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. E aí a explicação disso vai dizendo, irmãos, que esse ser consolado aqui não é o ser consolado de apenas acalmar as emoções. É o ser consolado no sentido de trazer alguém para perto. De trazer alguém para perto para sustentar. De trazer alguém para perto para encorajar. De trazer alguém para perto desse que está em estado de fraqueza, de vulnerabilidade, e permanecer ao lado desse para poder fortalecê-lo. Então, quando a Bíblia vai dizendo que bem-aventurados são os que choram por conta dos seus pecados, os que choram por conta do pecado da humanidade, os que choram por conta do pecado da nação, os que choram por conta do pecado do outro, esses serão consolados, porque eles serão sustentados presencialmente por Deus. Não um consolo que apenas trabalha nas emoções, mas um consolo, irmãos, que é presente. Então, bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. De certa forma dizer que bem-aventurados são os que choram, porque desses Jesus se aproxima-se através do seu Espírito. O Deus Pai se aproxima desses através do seu Espírito Santo. Logo, o consolo dessa bem-aventurança não é um consolo circunstancial, é um consolo pneumatológico, é um consolo do Espírito Santo de Deus. É por isso, ou deve ser por isso, que esses que choram jamais serão dominados pela culpa. É por isso, ou deve ser por isso, que esses choros encontrarão descanso. Esse choro jamais vai esmagar a pessoa ou colocá-la num estágio de sofrimento. Esse choro dessa bem-aventurança não é um choro que coloca a pessoa num estágio de sofrimento, mas é um choro que traz comunhão com Deus, que restaura relacionamento com Ele, porque esse choro tem como promessa a presença do próprio Deus através do seu Espírito Santo, se aproximando e vindo na direção desses que choram. Então ficam 4 aplicações ainda finais para a gente encerrar esse nosso estudo aqui. A primeira delas é que emoção religiosa não é o choro da bem-aventurança. A gente vive um tempo de muito choro causado por emoção religiosa. É o choro do ambiente que muitas vezes é preparado, porque a luz se apagou e porque a música está tocando de uma forma muito intencional. E não há nada de errado nisso, isso tem o seu valor, mas não é esse choro dessa emoção necessariamente
que é o choro da bem-aventurança, porque eu posso chorar de forma emocional sem me render. Eu posso chorar de forma emocional sem me transformar. Eu posso chorar de forma emocional sem permitir que eu seja confrontado com a verdade. O choro da bem-aventurança, ele não termina quando a música acaba ou quando as luzes se acendem. O choro da bem-aventurança, ele não precisa de plateia, ele não precisa de iluminação, ele não precisa de sonorização, não, ele não precisa de nada disso. Então, cuidado, porque talvez seja um mal contemporâneo dentro do cristianismo. Cuidado com a espiritualidade que não chora mais. Cuidado. Falamos muito sobre isso no domingo passado, quando falamos aqui sobre o coração, na perspectiva lá de Ezequiel, sobre renovação, sobre Deus dar um novo coração, e esse novo coração trabalhar contra a dureza, contra o estágio frio, a perca da sensibilidade. Isso tudo está ligado ao chorar, a essa bem-aventurança do chorar, porque precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com a fé que nós vivemos, que não chora mais. Não chora, não consegue mais entristecer-se, não só porque pecou, mas porque o seu pecado desagrada a Deus, e isso toca o seu interior, ainda que necessariamente não hajam lágrimas, literalmente falando, mas houve choro no nosso interior. Irmãos, a nossa fé, ela não pode ser uma fé que não tem choro, não pode. Porque uma fé que não tem choro é uma fé fria, irmãos. É uma fé já que se caracteriza por um coração endurecido. É uma fé que não tem mais paixão. Agora, aprendamos a viver a tensão entre a alegria cristã e o lamento cristão. Porque bem-aventurados os que choram não é um estágio de tristeza que eu vou viver melancólico. Não, é uma experiência que eu tenho, mas que não me tira a alegria em Deus. Então há uma tensão, podemos assim dizer. Há uma tensão em vivenciarmos a bem-aventurança dos que choram e ao mesmo tempo entendermos que somos felizes em Cristo. Sim, choramos porque somos bem-aventurados, choramos pelos nossos pecados, choramos pelo pecado dos outros, mas esse choro não nos paralisa, esse choro nos transforma, esse choro nos leva ao arrependimento e ele não tira a nossa concepção de alegria. Nós somos alegres, felizes em Deus, sobretudo felizes por conta da salvação. Então é uma tensão e um não pode tirar o outro. Então cuidado com a pregação que prega, por exemplo, o triunfalismo. Cuidado. Como assim o triunfalismo? É essa espiritualidade que só vive alegre, que só vive feliz. É esse extremo, é só felicidade, é só oba-oba, é só luzes, é só festa. Não, tem que ter choro também, mas tem que ter essa tensão. O meu choro, porque eu sou bem-aventurado, não tira a minha alegria de viver alegre enquanto cristão. E por fim, não confunda sensibilidade espiritual com fraqueza. Porque choro, já dissemos aqui, à luz da sociedade, está ligado à fraqueza. Como eu disse, é um paradoxo Jesus dizer que bem-aventurados são os que choram, porque não se espera, não se atribui felicidade a nenhum tipo de choro. Então não confunda sensibilidade com fraqueza. Não são os fracos que choram
por conta dos seus pecados. São os que são sensíveis, que choram por conta deles, sensíveis espiritualmente. Você pode fechar seus olhos? Pai, em nome de Jesus, que haja em nós, nem que seja uma semente, pequena que seja, mas que nos leve a chorar por conta do nosso pecado e por conta do mal que nos cerca através do pecado. Que nós aqui nunca entremos num estágio de indiferença ou esfriamento espiritual ao ponto de não chorarmos mais, mas que o nosso interior, uma vez que primeiramente nos vemos pobres de espírito, como aqueles que não têm justificativa diante de Deus, esses nos levam ao segundo estágio, que é o choro por conta do pecado e do mal que muitas vezes está em nós e também à nossa volta. Nos ajude a crescer, a crescermos, a amadurecermos, para que uma vez amadurecendo, essas bem-aventuranças não sejam uma realidade distante, mas seja algo presente na minha e na nossa vida. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém.